de nós, coração quebrantado, coração puro, sincero na presença dele. Eu aprendi uma coisa que não adianta a gente querer esconder nada dele. Porque a gente pode esconder das pessoas os nossos sentimentos, a gente pode esconder das pessoas as nossas mazelas, as nossas angústias, mas dele a gente não pode esconder nada, porque ele nos vê em todo momento, em todo lugar. Ele vê as tuas fraquezas, ele vê aonde você é forte, ele vê aonde você caiu, aonde você levantou, ele sabe de tudo. Então, a nossa melhor oração hoje é dizer: Senhor, esse sou eu. Esse sou eu, com meu coração disposto a receber mais de Ti nessa manhã, mais do Senhor. Eu sou falho, eu sou um homem, uma mulher que necessita todos os dias da Tua presença. Sabe, queridos, o nosso erro muitas vezes é nós querer ser super-heróis, ser um super-homem, uma super-mulher, enquanto o Senhor só pediu para nós ser gente, sabe? Filhos, filhos de um Pai que nos ama, que derrama a graça dele todos os dias sobre nós, a misericórdia, o amor dele. E nos dá todos os dias uma oportunidade de aprender mais dele, de estar com ele, de ouvir o que ele tem para falar através da vida das pessoas que nos rodeiam e usar a nossa vida para falar com vidas que estão ao nosso redor também. Então deixa ele te afiar nessa manhã, deixa ele fazer o que tem que ser feito. Toda entrega, toda ela entrega, ela vem junto com uma decisão. Não adianta a gente falar: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor de boca para fora. Mas talvez o mais importante do que a entrega é a decisão de você querer entregar tudo que está no teu coração ao Senhor e dizer: Senhor, é só o Senhor. É só o Senhor que pode fazer, é só o Senhor que pode transformar, é só o Senhor que pode derramar sobre a minha vida, é só o Senhor que pode me dar mais fé, é só o Senhor que pode fazer o milagre que eu preciso, é só o Senhor que pode mudar o meu caráter, a minha vida. Me ajuda. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Continue glorificando ao Senhor. Continue adorando a Ele. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver, diga isso. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Teu grande amor.
teu grande amor, teu grande amor, teu grande amor. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar, no sentido de buscá-lo outra vez. Quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Te amamos, Senhor, pela obra que tens feito em nossa vida. Confiamos em Ti, Senhor. Te damos a honra, porque isso é devido ao Teu nome. Queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem sido em nossa vida, por tudo que o Senhor está fazendo em nossa casa, na igreja. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, Jesus. Te amamos, Senhor. Te amamos, Jesus. Dê um aplauso para Jesus, Ele merece. Dê um aplauso para Ele. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Jesus, cante. Ansioso espero a sua volta, a sua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, aleluia, contigo estaremos para todos sempre, aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó
Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Sabe por quê? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, diga isso, quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, cante. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Aponta para o céu e declara isso. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Em todo tempo louvarei. Não. Adora. Somente a ti. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. E a mais ninguém. E a mais ninguém. E a mais ninguém. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Pode tomar teu assento, irmão. Tome teu assento, sente-se. Uns anos atrás, eu estava com um grupo de missionários no Vale de Jequitinhonha, já chegando perto da Bahia, lá em Minas Gerais, chegando perto da Bahia. E estávamos lá, era aquelas cidades ali, uma região ali de Diamantina, Turmalina, Minas Novas, Veredinha, tantas cidades ali. É muito forte carnaval de rua por causa de uma região de muitos quilombolas ali, né? Tem rotas de fuga de escravos, é uma região muito, historicamente muito conhecida. E aí, estávamos lá, um grupo de missionários, e eu fui para falar sobre adoração para algumas pessoas. Tinha um amigo meu do Peru, que foi falar sobre evangelismo, e o pessoal do Jocum, o pessoal de BH, de uma igreja de BH. Fomos fazer evangelismo nas ruas por causa do carnaval, né? E aí, então, foi tudo perfeito, Deus operou milagres, maravilhas, salvou muita gente. Nesse período, eu estava muito envolvido com missões urbanas também, eu dava aula no Jocum nessa época sobre missões transculturais. E
Eu estava voltando no carro para ir para BH, dava umas 7 horas de viagem da cidade onde nós estávamos até o centro de BH. E eu estava com meu coração muito aflito, porque eu tinha que tomar algumas decisões aquela semana. Eu já fui sabendo que ao voltar eu tinha que tomar algumas decisões muito sérias, envolvia mudanças, envolvia uma série de coisas. Estava com meu coração muito aflito. E eu vou falar hoje exatamente sobre o coração do ministro. E naquele momento eu comecei a falar com Deus ali, eu estava no banco da frente, meu amigo Geraldo dirigindo, a esposa dele atrás, o filho, Caio, atrás, com 2 aninhos, nem tinha 2 aninhos, na cadeirinha, e meu amigo do Peru, Herbert. Nós saímos por volta das 6 da manhã, todo mundo muito cansado, tinha sido muito intenso, e eu tentando conversar com o Geraldo, para o Geraldo não dormir, mas no final das contas eu meio que cochilei, e meu coração aflito, e eu comecei a falar em oração. Falei, Deus, meu coração está aflito, está assim, assim, assim. E eu ouvi Deus falando comigo, dizendo, olha, você está com o seu coração assim, mas eu não vou falar do teu coração, Deus falou para mim. Eu vou falar do meu coração para você. E eu fiquei com aquilo, como assim, meu coração, seu coração para mim? E meio sonolento. Nisso, o Geraldo me cutucou e falou, cara, eu tenho que te mostrar uma canção. É de uns amigos meus aqui de BH e você tem que gravar essa música. Eu falei, uau, tá bom, mostra. E aí ele colocou. E Deus começou a falar comigo por essa canção e mostrando o coração dele em detrimento ao meu. E a canção é assim. E eu gravei essa canção em 2013, eu acho. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Ouça. Pedem chuva, pedem fogo e não tocam meu coração. Pedem bênçãos, avivamentos e não tocam meu coração. Deus dizendo, lindas palavras, lindos gestos que não tocam meu coração. Ouço vozes, instrumentos que não tocam meu coração. Aí ele disse, eu quero adoração real. Procuro corações reais. Eu quero corações reais e adoração real. Eu quero adoração real. E eu chorando. Procuro corações reais. Eu quero adoração real de corações reais. E aquilo começou a encher meu coração. E uma realidade começou a tomar conta de mim. Nesse sentido de que eu falei, quantas vezes eu expus meu coração diante de Deus e nunca procurei saber como andava o coração dele. A ponto de dizer, Senhor, o Senhor já tomou algum café hoje? Está tudo bem aí no céu, o Senhor precisa de alguma coisa? Claro que ele não precisa de nada. Ele é Deus. Mas no sentido de que a gente pede tanta coisa. A gente pede bênção, avivamento, a gente pede casa nova, carro, a gente pede saúde. Está errado? Não tem nada de errado. Pode continuar pedindo. Ele é rico, ele dá.
Mas é que há momentos também que a gente só pede, pede, pede e não devolve nada. Não dá um graças, um obrigado, uma palavra de carinho a ele dizendo: se não fora o Senhor, Israel quem o diga. Como diz o Salmo 118. E foi isso que Deus começou a falar comigo. Você pede chuva, você pede fogo, você pede avivamento, você pede bênção. Mas que hora que você vai me adorar? Que hora que você vai dizer assim: eu estou na tua presença, Senhor, para não pedir nada? Como diz a canção, eu só quero tua presença, hoje eu não vou pedir nada. Foi isso que eu aprendi com aquela lição. Dura lição, diga-se de passagem. Entretanto, horas depois, eu passei talvez por uma das maiores experiências da minha vida. Que nesse mesmo trajeto nós quase nos acidentamos. E quase capotamos o carro, chovia muito. Isso está no livro Recordando os Feitos de Deus, por isso que eu escrevi esse livro. São livros onde eu conto testemunhos da minha vida. E nesse momento apareceram os anjos do Senhor e conversaram conosco. E a história é muito longa, vai ficar para um outro momento. Mas eu conto toda essa história, como que eu amanheci falando espanhol. Hermana, eu vivi em tu país. Eu fui missionário allá, em Venezuela, Maracaibo, Zulia. Claro, Estado Bolívar. Y estoy muy compadecido con todo lo que ha pasado en este tiempo, con la cuestión del terremoto y todo. Tengo amigos ahí, en Caracas y demás. E aí então, vi Deus me livrando da morte. Vi Deus mandando seus anjos. Eles são reais, eles existem. Eles existem. E eu falei com 3 deles. Eu, pastor Geraldo, a esposa do Geraldo, o Herbert, nós estávamos em 5 pessoas. Não foi uma experiência só que alguém possa duvidar de mim. Tinha mais pessoas que estavam comigo. Então, e ali eu vi o Deus falando para mim sobre o coração dele. E é isso. Peça o que você precisa para Deus, mas tire momentos para dizer: eu vim hoje aqui só para passar tempo com o Senhor, viu? Sabe o que eu faço? Aliás, eu tenho que voltar a fazer. Já fiz mais vezes. Pego 2 canecas, faço aqueles bolinhos pequenininhos assim, italiano, que o café vai subindo assim, a água vai subindo para... Eu faço 2 cafés, um para mim e um para Jesus. Aí eu chamo Jesus para conversar. Um lugar para 2, a sós com ele. E ali começamos a conversar e tomando um bom café, porque ele gosta de café, ele que criou o café, ele gosta de café. E eu vou tomando um café com ele, e ali vou chorando, vou derramando o meu coração, e vou falando os meus anseios, os meus desejos, dou umas reclamadas também, falo: tá difícil aqui, viu? O senhor já viveu aqui, o senhor sabe como o bicho pega aqui embaixo. E ele vai me acalmando, vai me abraçando. Ele viveu na terra, ele te entende, ele sabe como que é viver aqui. Então fala com quem tem conhecimento de causa, melhor. Eu costumo dizer, a gente gosta de falar: perdi o sono. Quando eu era garoto, eu escutava uma pessoa dizer assim: se perdeu o sono, conta carneirinhos. Quem lembra dessa época? Porque o sono volta, né? Eu aprendi outra coisa, não conta carneirinhos não, fala com o pastor dos carneiros. Fala com o pastor. Conversa com ele em oração. É melhor. Então, ele foi falando isso e eu fui entendendo a necessidade de rever a quantas anda o nosso coração. Então eu quero falar exatamente sobre isso agora pela manhã. Você me dá mais alguns minutos? Amém. Glória a Deus. Vou colocar aqui.
palavra do Senhor diz, Provérbios 4:23, quem está com a sua Bíblia, ou está com o seu celular, o aplicativo do teu celular aí, do teu tablet, enfim. Provérbios 4:23, eu já vou lendo para ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor: sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Uma versão que diz, o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as saídas da vida, não é? E este é uma porção, pequena porção, mas suficiente com as outras que virão, para a gente ter o entendimento de uma revelação que Deus tem para nós aqui. Hoje eu quero falar sobre ministros, uma análise necessária do coração. Pai, obrigado por essa manhã, te agradecemos, a tua palavra será compartilhada, fala conosco, nós precisamos ser ministrados pela tua palavra, palavra que edifica, exorta e consola, palavra que transforma, palavra que passa pelos séculos sem perder valor. Tua palavra passa céu, passa terra, mas a tua palavra não passa. Então nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como nós estamos falando, para que o nosso cristianismo cumpra o propósito, para que a gente cumpra aquilo que nós somos levantados como ministros, nós precisamos sempre, ou em todo o tempo, ou com uma certa frequência, fazer uma sondagem no nosso coração. Nós estamos diante de uma sociedade que tem andado em busca de exemplos, de modelos que eles querem seguir. A gente vê pessoas jovens buscando o modelo do corpo perfeito, o modelo da startup perfeita, o modelo da rede social perfeita, o modelo da inteligência artificial perfeita. Não tem problema nenhum você buscar algo que é perfeito. E o apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 11 para nós sermos imitadores dele, embora seja um homem imperfeito, mas ele era imitador de Cristo. Então, logo, ele deixa essa orientação, ou seja, vamos imitar pessoas que carregam algo da eternidade na sua realidade. E o Espírito Santo tem nos dado a oportunidade de nós recebermos ministrações da palavra, ministrações essas que nos tragam ensino, que nos traga conforto, paz, que nos dê uma verdadeira liberdade em Deus. Então, fazer uma análise do coração para nós que militamos na obra, para nós que estamos em todo o tempo ativados nas coisas de Deus, é importante porque ministério nenhum é sustentado apenas por dons. Ministério não é sustentado por conhecimento, ministério não é sustentado apenas por experiência, mas ministério é sustentado por um coração alinhado com Deus. Ministério sustentado por um coração que realmente caminha com o Senhor. E a Bíblia mostra que Deus se importa tanto com o nosso interior, quanto com o nosso serviço. Ele quer que nós trabalhemos para Ele, quer que nós trabalhemos para Ele, mas Deus se importa quantas andam o nosso interior. Então Ele olha para nós, para dentro de nós. Ele tem cuidado para conosco. Então o coração precisa permanecer parecido com o coração de Cristo, o melhor de todos os servos. Cristo é o melhor modelo que possa ser seguido. Não existe nada comparado, nem haverá, nunca existiu, não há e nem haverá ninguém semelhante ao Senhor. Quem como Ele? Pedro já havia relatado isso. Para onde eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não há menor possibilidade de achar alguma outra fonte de inspiração a não ser Jesus. Então, o bom pastor, ele serviu com amor, serviu com compaixão, serviu com integridade, com humildade, com entrega. E talvez existam algumas perguntas que sejam importantes para uma análise efetiva do nosso coração. Por exemplo, ainda eu amo a Deus acima do meu ministério? São perguntas. Uma outra pergunta ainda amo as pessoas para as quais eu fui chamado a amar? Ainda, ou minha alegria está em servir apenas ou realizar algumas tarefas que o pastor André me manda? Eu tenho perdoado as feridas que o ministério trouxe? A minha vida de oração continua sendo uma prioridade? Ou só quando eu lembro de orar? Esqueci de orar, de chorar. Meu coração permanece humilde, meu coração é ensinável. Então, são perguntas que nós precisamos fazer, porque em todo tempo nós precisamos fazer uma análise do nosso coração. A gente, costumeiramente, gosta de analisar outros, mas uma autoanálise dificilmente a gente faz. Sabe por quê?
com medo do que realmente nós vamos encontrar. E a gente quase sempre vai encontrar ainda vestígios do velho homem. Spurgeon dizia assim: olha, o velho homem, ele é muito astuto. No batismo, quando você mata o velho homem afogado nas águas, não se engane, ele sabe nadar muito bem. Ele vai te esperar do outro lado do rio, porque o velho homem, a velha mulher vai tentar voltar na nossa vida. Quem aqui já foi alvo de tentativas do velho homem querer voltar em você? Eu já. O velho homem tenta voltar, tenta nos pegar, tenta nos trazer aquela identidade que já foi sacrificada na cruz com Cristo. E aí, falar do coração é importante, e este texto de Provérbios 4:23 está nos dando essa demanda, está nos mostrando isso, que a consciência que nós temos que ter, vocês estão vendo desde sexta-feira eu falar de consciência, né? Com a consciência que nós temos que ter com os cuidados acerca daquilo que somos para nós mesmos, para esta sociedade, para essa comunidade, sobretudo para Deus. E o texto fala sobre tudo que você deve guardar, guarde o coração. Ou seja, além de tudo que é precioso para você, o teu coração, porque é dele que vão sair as saídas ou as fontes da sua vida, as suas decisões e por aí vai. Então, por que falar do coração? Simples, irmão. Porque toda mudança na vida de uma pessoa sempre é iniciada de dentro para fora. Por que nós temos que falar do coração? Porque o coração tem um papel imprescindível nisso. A gente fala do coração porque o coração é a sede dos sentimentos do homem. O coração é a base da razão e da vontade. E a nossa vida vai refletir aquilo que está no nosso coração. A gente fala do coração porque se este coração estiver sob os cuidados necessários, as chances de nós sermos bem-sucedidos serão amplas. Logo, o contrário também é verdade. Se o nosso coração não estiver sob cuidados necessários, as chances de sermos mal-sucedidos também serão amplas. É do coração que emanam os projetos, os sonhos, as ideias, os sentimentos de cada pessoa. Inclusive, a adoração é uma manifestação do coração. O fato é que com o coração nós dizemos coisas, com ele nós decidimos questões, com o coração nós obedecemos, com o coração também somos rebeldes. É com o coração. Com ele nós adoramos, nós o louvamos e com ele a gente também murmura. É com o coração. E o coração ele é o centro da vontade, do controle, da vida, e quase sempre nós atuamos em coordenação com aquilo que fala o nosso coração. Por isso que para Deus não importa as aparências, lembrando de Samuel lá na casa de Jessé, quando foi ungir Davi, né? Olhou as aparências dos irmãos, mais feitosos, bonitos, altos, e Deus, não é isso não, você está olhando a aparência, eu estou sondando o coração. Não é do jeito que você está vendo, não é? Tampouco Deus se impressiona com a quantidade de conhecimento que alguém possua, porque antes de tudo ele vai valorizar um coração humilde, simples, sincero e quebrantado. Então é algo que nós não podemos esquecer, ou melhor, que o coração, ele também se cansa. O coração também se esgota. O coração também se machuca, chora, se desilude, se desmotiva, se apaixona, ama, e em certos casos nem correspondido é. Guardar o coração é um desafio para todos nós, porque neste tempo o nosso cristianismo tem sido testado em alto grau. E é comum nós perguntarmos para nós, como eu já fiz algumas perguntas, outras por quanto. É comum a gente fazer essa pergunta: será que um dia eu serei um grande líder? Será que um dia eu serei um grande intercessor, um grande professor de escola dominical, um grande músico, um grande ministro de louvor? Será que um dia eu vou ser um grande chefe de família? Será que um dia eu vou ser um grande profissional? Será que um dia eu vou ser um grande homem de riquezas? Será? Será que um dia eu serei um grande ser humano com bons resultados naquilo que eu me propus a fazer? Ok, perguntas. Pode fazer, não tem problema nenhum, eu também faço. Por que nós também não perguntamos também? Será que um dia eu também vou conseguir ter um bom coração? Será que um dia eu vou conseguir ter um coração que seja firme, inabalável diante de cenários eventuais? A gente sempre pede, será que um dia eu vou ser isso? Mas será que um dia também vou ser uma pessoa de um coração amável? Perdoador? Coração confiável, confiante? Porque se o coração é grande e firme, nenhuma ingratidão vai machucar ele. Então é interessante a gente buscar ter um coração nesse nível.
Se um coração é grande, nenhuma espera vai cansá-lo. Se um coração é grande, uma afronta não vai atingi-lo. Se um coração é grande, uma mágoa não irá sobreviver lá dentro. Se o coração é grande, o ressentimento não vai permanecer. Queridos, num coração grande, firme, que não permite ser abalado, embora a gente está todo dia enfrentando dificuldades, mas a gente precisa encontrar nos dispositivos bíblicos uma forma de nós sermos curados das mazelas que nos cercam. Talvez essas coisas pequenas passariam despercebidas. Aliás, eu creio que elas nem seriam notadas, então está aí algo que eu e você precisamos almejar. Dentre tudo aquilo que você pede, peça também para Deus: Deus, me dê um grande e me dê um saudável coração. Eu preciso. Eu necessito. É fácil? Não. Não é. Mas também não é difícil. Não é impossível. Eu não estou dizendo que nós seremos super-homens, né? Mas eu estou dizendo que serão homens rendidos a um Deus que é super. Agora, que diante de situações complexas, possamos reconhecer: olha, não é seguro andar por mim, por isso que eu dependo de Deus. Seja honesto com você mesmo, é seguro andar por você mesmo? Não é. Eu posso te assegurar que não é. Porque o nosso coração nos trai. Eu penso que o autor de Provérbios aqui, né, também passou pela prova de ter que guardar o coração no sentido de não deixar de confiar em Deus. Um dia eu vi a minha pastora, né, dizer que talvez o grande desafio para nós, ou na nossa vida, não seja discernir a vontade de Deus para nós, porque isso a gente consegue pela palavra. Talvez o grande desafio para nós é controlar a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus. O grande desafio, repito, não é você saber qual é a vontade de Deus para você. O grande desafio é você controlar a tua vontade. Esse é o grande desafio. Esse é o grande X da questão. Agora, talvez a palavra dessa manhã aqui para nós seja revisitar o coração essa manhã. Talvez a palavra aqui para nós seja rever conceitos, valores, saber se nós estamos falhando em algum princípio que a Bíblia diz para não falharmos. Quando se quebra um princípio aqui, não se preocupa não, viu? Quebra algum princípio agora, não tem problema nenhum. Lá na frente ele quebra você também. Agora, a raiz hebraica da palavra guardar, como o provérbio está dizendo sobre tudo que se deve guardar, a raiz hebraica nos traz uma definição do que é guardar. Guardar é proteger, manter, obedecer, vigiar, preservar. Então a gente poderia parafrasear o versículo dizendo: sobre tudo que se deve proteger, sobre tudo que se deve manter, sobre tudo que se deve obedecer, sobre tudo que se deve vigiar, sobre tudo que se deve preservar, faça isso com o coração. Então, queridos, quando a Bíblia fala entregar, guardar ou entregar o coração, ela está se referindo à ação de manter firmemente tudo aquilo que nós absorvemos, sobretudo a palavra do Senhor, a verdade de Deus. Então, realmente, nós devemos estar atentos quanto à proteção da nossa mente. Por quê? Porque são os nossos pensamentos que amoldam a nossa maneira de falar e viver. E as coisas, basicamente, vão começar com os olhos. Porque é o primeiro sistema de avaliação ou reavaliação que nós temos, é os olhos. Você quer ver uma coisa? Aquilo que eu vejo vai gerar o que eu sinto. Aquilo que eu sinto vai gerar o que eu penso. Aquilo que eu penso vai gerar o que eu falo. Então há uma ação coordenada aí. O que eu vejo gera o que eu sinto gera o que eu penso gera o que eu falo. Porque os olhos, eles são o captador de informações. E aí ele vai demandar isso para os dois elementos, mente e coração, que em sincronia trabalham para formar todas as emoções. Então, o cuidado, ele é uma conjuntura. Mas a gente só não pode esquecer de uma coisa: se o que eu vejo vai gerar o que eu sinto. É mais ou menos assim. Eu vi uma cena lá daqueles telejornais do final do dia que o Datena, que não sei quem fica lá, e o ladrão, e não sei o quê. Aí eu olho para alguém que
que machucou um idoso. Aí eu vi, aí eu senti, aí eu pensei, que sem vergonha. E aí falei, que sem vergonha. Mas trocando para miúdos, eu olho uma situação na minha vida, eu sinto, eu penso sobre aquilo e já falo, é uma porcaria a minha vida mesmo. É aí que entra o quinto elemento. Porque o que eu vejo vai gerar o que eu sinto vai gerar o que eu penso vai gerar o que eu falo também vai gerar o que eu colho. Porque o poder da vida e da morte, segundo Provérbios, está onde? Na língua. Quem dela melhor usar ou quem era melhor usado, o seu fruto comerá. Então não se engane. Guardar o coração não é deixar o mal entrar. Melhor, é não deixar o mal entrar. Guardar o coração é guardar a essência que você tem. Busca excelência, mas sem perder a essência. Guardar o coração é não desistir de fazer o melhor, ainda que o seu melhor não seja o bastante. Guardar o coração é ter a consciência limpa, é semear o amor, ainda que o solo pareça seco. Guardar o coração é ter a palavra branda que vai acalmar o furor. Guardar o coração é não se deixar abater. Guardar o coração é não se perder quando tudo parece perdido. É não desistir dos sonhos, dos planos, mesmo que o mundo esteja numa crise, como a gente está vendo atualmente, principalmente no nosso país. Guardar o coração é não ser precipício na vida de ninguém, mas tentar ser uma ponte para as próximas gerações. Guardar o coração é fazer com que os seus projetos produzam uma transformação e não apenas isso, deixe legado também. Guardar o coração é saber que nós temos a Jesus Cristo do nosso lado como fiel e verdadeiro amigo inabalável. Quando a Bíblia diz que o Pai procura adoradores, é isso, corações dispostos, disponíveis a Ele. Em outras palavras, irmãos, guardar o coração é tentar conservá-lo ao máximo no estado de retidão. É uma luta diária, que o pecado bate na nossa porta todo dia. E é uma decisão, pecar ou não. E essa retidão, ela tem que nos levar a uma inteireza de coração. Porque segundo Crônicas 25:2, fala sobre o reinado do rei Amazias, e o texto crava uma coisa assim, e fez Amazias o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Então, às vezes a gente está lidando, fazendo um monte de coisa, mas nosso coração está realmente nisso. Estou louvando a Deus, mas eu estou com o meu coração realmente louvando a Deus, eu só estou exercitando uma função. Significa, então, que a integridade, ela não é apenas fazer as coisas corretas, mas ter o coração inteiro na vontade de Deus. Por quê? Porque as nossas pernas nos levarão para onde o nosso coração estiver inclinado. Suas pernas te levarão para onde o teu coração apontar. As minhas pernas me levarão para onde o meu coração estiver apontando. Se o meu coração estiver inclinado para pecar, as minhas pernas me levarão para o pecado. Se o meu coração estiver inclinado para mentir, as minhas pernas me levarão para a mentira. Se o meu coração estiver inclinado para trair, as minhas pernas me levarão para a traição. Se o meu coração estiver inclinado para o mundo, as minhas pernas me levarão para o mundo. Mas se o meu coração estiver inclinado para o altar, as minhas pernas me trarão para o altar. A pergunta é, aonde está inclinado o nosso coração? Se as pernas, então, nos levam para onde o nosso coração está inclinado, eis a razão pela qual a queda espiritual nunca é um ato instantâneo ou imediato, sabia disso? Uma queda nunca é, caí, não. Mas é um processo que vai envolvendo o quê? Repetidas negligências da nossa parte. A queda é isso. São essas mesmas negligências, inocentes em alguns momentos. Minha avó dizia, o que tem? Cuidado, hein? O que tem está levando muita gente para o inferno. O que tem, pastor André? O que tem? O que tem negligências que a gente acha que tem, são essas mesmas que vão nos vencer depois, caso a gente não trate disso corretamente. Então nós temos que tirar o que não presta de dentro de nós.
E um adolescente da minha igreja me procurou tempos atrás e para confessar que ele estava envolvido com pornografia. E eu olhei para ele assim e falei: "Rapaz, tudo isso que passa na nossa vida passa pelo crivo da decisão". Falei para ele. Então é uma questão de decisão, ou seja, eu decido se vou consumir isso, perdão, ou não. E eu falei para ele então: "Confesse uma tentação para você não precisar confessar uma queda". E ele estava pleiteando uma vaga para entrar no ministério de louvor. Eu sou pastor de artes da minha igreja. E eu falei: "Então você vai fazer o seguinte", falei para ele: "Toda vez que vier essa vontade, você vai me ligar. Porque você não tem coragem de pecar, então você tem coragem para confessar também". Simples assim. Então você vai me ligar. Se vier à vontade, se consumá-la, me liga. Se vier à vontade, me liga também. Espero que você me liga quando a vontade vier. Porque aí nós vamos conversar, nós vamos orar. Porque eu comecei a criar um vínculo de disciplina para ele poder ter o entendimento de como transitar nisso. E aí, bom, passou um tempo, eu falei: "E aí, como que tá? Você me ligou uma, duas, não me ligou mais. Tá escondendo alguma coisa de mim?" Ele: "Não, pastor, pode esconder de mim, mas Deus está vendo e vai revelar. Fica tranquilo, Deus mostra, viu?" Aí ele: "Não, pastor, não, tá tudo bem, graças a Deus, ó, tá assim, tá bom, então vamos seguir." Porque não dá também para você ficar 24 horas também, né? Quem tem filho bigodudo é gato, né, irmão? Não dá para você também ficar no pé dos outros também, né, irmão? Márcio, a gente também tem nossa vida. A gente também tem problema, tem conta para pagar, tem que trabalhar. Não dá para você também ficar todo o tempo inteiro também. Ô, pastor, o senhor... Uma vez uma pessoa perguntou para um pastor: "Ô, pastor, o senhor não sabia que eu estava doente? Há 2 semanas que eu estou doente, o senhor não sabia?" O pastor: "Não, irmão, você acredita que a minha bola de cristal queimou?" Aí o pastor pegou, falou assim: "Mas a bola de cristal queimou, viu, irmão? Mas eu tenho um aparelho chamado celular. Você também tem um?" "Tenho." "Então, por que você não me ligou para falar? Você acha que eu tenho que ficar adivinhando o que está passando na vida do membro? Tem mais o que fazer, irmão. Eu oro por ele, cuido dele quando ele também quer ser cuidado. Quando ele também quer ser amado, abraçado e quer... Se me ligar, eu vou lá socorrer. Mas se não me ligar, para mim está tudo bem." Alguém se ofendeu com isso que eu falei? Tô nem aí se ofendeu também. Brincando, viu, irmão? Por isso, desde a antiguidade a gente vê coisas sobre o coração acontecendo. Deus chega em Moisés e fala assim: "Moisés, você vai lá livrar o povo do Egito." Lembra dessa passagem? Falou. Aí Moisés: "Mas eu, cheio de escusas, desculpas, mas... Ô Moisés, vamos fazer o seguinte." Deus fala assim: "Bota a mão aí no seu coração." Ele falou: "Bota aí, por dentro aí." Botou. "Tira." A mão estava branca como lepra. Lembra disso dessa passagem? Quem lembra dessa passagem? Estava branca como uma lepra. Falou: "O que é isso?" Falou assim: "Então, antes de você trabalhar por mim, você vai ter que tirar a lepra do coração." Bota a mão de novo. Botou. Tira a mão. Pronto, está limpa de novo. A gente tem que tirar determinadas coisas que nos consome, porque a lepra, ela é consumidora da carne. A gente tem que tirar coisas que nos consomem. E eu repito, eu vou falar o que eu falei, é fácil? Não, não é. Nós precisamos do corpo, precisamos de ajuda, precisamos de irmãos, precisamos de gente confiável para a gente estar ali e em todo o tempo. Agora, Deus sempre falou para a gente guardar o nosso coração, tanto que Hebreus 4,12 fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é penetrante, ela tem o poder de discernir os pensamentos e as intenções do coração, não é? Jó capítulo 8:5, a palavra do Senhor, 5, 6 e 7 fala assim: "Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto", não está dizendo a palavra em si, mas a gente entende que é de coração. Repito o texto: "Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, coração, ele despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua casa."
Aí o 7 diz assim: o teu primeiro estado não irá se comparar com o último, porque o último vai crescer sobremaneira. Mas note, se buscares a Deus e se for puro e reto de coração. O coração é importante. A nossa vida é importante. Tem outros textos aqui, mas por causa do horário eu não vou mencioná-los aqui, mas se você fizer uma busca de estudo, você vai achar um monte de versículo que fala do coração. Então, você e eu, nós precisamos entender isso, porque aqueles que não permitem que Deus trabalhe neles, dificilmente conseguirão trabalhar para Deus. Sobre o coração, Jesus disse, por onde estiver o teu tesouro, ali estará o quê? O profeta Jeremias, lá no capítulo 17, 9, fala que enganoso é o coração, ele é mais corrupto do que qualquer outra coisa. Coração. Agora veja, Jesus também fala que a boca fala daquilo que é o quê? Mas não se enganem, os dedos teclam na rede social aquilo que também está no coração. Sabe, irmãos, palavras criam ambientes. Se a boca vai falar do que está no coração, palavras criam ambientes. Tem palavras que às vezes a gente solta num determinado momento, ela vai criar aquele mal-estar e outras que vão criar um bem-estar. Mas é o coração que é o processador. O coração que armazena isso. Por isso que na hora de cantar é importante a gente cantar a palavra de Deus. Porque palavras criam ambientes e cantar é falar com uma melodia. Então o nosso coração ele deve estar centrado na verdade. E a pergunta então é, o que está dentro do nosso coração? Ai, que pergunta. Meu Deus. Eu tenho medo. Falando de mim mesmo. Uau. Sabe por quê? Porque dependendo do que estiver dentro do coração, vai influenciar as pessoas tanto para o bem quanto para o mal. A influência do coração nas decisões é uma coisa impressionante, irmãos. Porque a gente toma decisões equivocadas ou acertadas, ou dizemos coisas ruins, porque o nosso coração está necessitando de cuidados. A gente confia tanto no nosso coração, esse é o problema. Se Jeremias está dizendo que enganoso é o coração, a gente confia, não tem problema você confiar. A base do relacionamento é a confiança. O texto lá de Jeremias também fala, maldito o homem que confia no homem. Quando fala maldito o homem que confia no homem, está tanto no outro homem, no sentido de, eu vou explicar, tanto no outro homem, no sentido de vários aspectos, como em si mesmo. Mas não é ser maldito confiar, porque confiar é a base do relacionamento. A base de um sócio que montou uma empresa a dois, societariamente falando, então a confiança de que um e outro vão cumprir suas obrigações contratuais estão ali. O casamento, a confiança de que vamos manter firmes o nosso casamento, o relacionamento de um compromisso, ó, vou amanhã, então me espera às 5, tá bom, então a confiança de que às 5 estaremos lá. Não é maldito quem confia. Sabe onde se torna o maldito? É quando você confia cegamente e desliga o botão de uma coisa chamada discernimento. Quando você fecha os olhos para o que está no entorno. Tem que confiar? Tem que confiar, mas ali atento. Foi claro ou não? É para confiar, não é maldito confiar. Maldito é quando você confia e esquece de buscar a Deus em determinadas coisas. De visitar a palavra do Senhor para ver, espera aí. Às vezes as pessoas me ligam para eu ministrar nos lugares. Tem lugar que eu já conheço, que eu sei, sinto cabalmente dentro de mim para dar um sim. Mas tem lugar que eu não. Tem lugar que eu fico inquieto. E minha esposa e eu, nós desenvolvemos uma coisa chamada os 3 P's. Paz, poder e provisão. Se eu tenho paz, eu vou ter poder. Se eu tiver poder, eu vou ter provisão. Então, eu me movimento nisso. Quando eu estou com o meu coração, não tanto em paz, porque Colossenses 3,15 fala, sobre tudo que você deve guardar, seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração, quer dizer, o juiz, então é ele que vai determinar. A paz vai determinar. Eu sei que a paz que vem de Cristo, existe modelos de paz na Bíblia. A paz que vem do príncipe da paz, a paz que o mundo dá, que não é a paz que vem de Deus. Aquela paz que quando todo mundo lá em Tessalonicenses fala, quando todo mundo achar que está em paz, sobrevirá a repentina destruição.
Então tem modelos de paz que você precisa saber. Em qual delas eu estou? A melhor é a que vem do príncipe da paz. A paz que vem de Deus, que excede, que sobrepassa todo entendimento. Como Paulo nos ensina, os Filipenses. Agora veja, quando eu tenho paz, eu vou ter poder, é estratégia. Ao ter a estratégia, eu vou também ter a provisão. Então tem lugares que eu vou que eu procuro sondar meu coração para ver como anda o meu nível de paz. Se eu não estou naquele momento em paz, a despeito de tudo quanto é detalhe, eu vou orar primeiro. Falei, queridos, desculpa, eu vou orar. Eu não confio cegamente. Eu vou orar. Senhor, o Senhor está nisso. Porque que adianta eu ir em determinado... É estranho falar isso aos ouvidos de alguns, mas que adianta? Ter lugares que, se eu for... E se o Espírito não? Você vai, eu não vou. Lembra de Moisés e Deus? Falou, Moisés, vai você aí, mas eu não vou, não. Moisés pega e fala, não, se a tua presença não for, também não vou, não. Então eu também falo, Deus, é para eu ir em tal país, é para eu ir em tal estado. Se ele ficar quieto, porque há 4 formas de Deus responder: sim, não, espere ou silêncio. E as 4 a gente tem que estar atento. Sim, ou a gente gosta de sims de Deus, né? Mas eu tenho aprendido que alguns nãos de Deus é melhor do que o sim. Porque o que é orar? Orar é você conversar com aquele que tem o poder de ir lá na frente. E voltar para dizer, você não vai não. Porque lá eu vi você quebrando a cara. É isso que é orar. E é por isso que o diabo não quer que você ore. Está fazendo sentido ou não? O coração. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 8:5 que o coração do sábio conhece ou discerne, dependendo da versão, o tempo e o modo, quando e como fazer as coisas. Sabe, meus irmãos, venhamos e convenhamos, a gente precisa pedir para o Senhor que Ele venha, que Ele sonde, examine, se preciso for, até faça um transplante de coração em nós. Davi se ligou nisso, salmista. Ele falou lá no Salmo 51, 10, 11 e 12, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aí o 11 ele fala, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o Espírito Santo. Aí o 12 ele fala, torna a dar a alegria da tua salvação, restaurando em mim um espírito quebrantado, que ouça a voz do Senhor. Tem momentos que a gente fala, Deus, eu estou cansado desse coração, quero um novo. E a Bíblia fala que Deus, nos últimos dias, renovaria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Trocaria corações. E eu creio que Deus tem preparado transplantes no coração da igreja brasileira. Porque um coração puro, irmãos, pode gerar benefícios puros. Um coração não puro vai gerar malefícios impuros. A Bíblia fala no Salmo 37, uma coisa interessante. O versículo 4 e 5 diz assim, entrega o seu caminho ao Senhor, lembra? Isto é, entrega o seu coração. Confia nele e ele agirá, ou mais ele fará, dependendo da versão. Aí também diz, deleita-te no Senhor, isso é, agrada-te. Agrada-te do Senhor teu Deus e ele entenderá os desejos, ou atenderá os desejos do seu coração. O que é deleita-te? O que é agrada-te? É fazer Deus ficar feliz com a gente. Olha, esse texto de agrada-te do Senhor teu Deus e ele satisfará os desejos do seu coração é muito sério. Porque quando você vai lá para Eclesiastes capítulo 2, 26, olha só, o Salmo 37 fala, então agrada-te do Senhor teu Deus, ponto. Eclesiastes, por isso que a Bíblia é fabulosa, né? Texto com texto para não gerar pretexto, né, Márcia? A tríade da quem estuda teologia, né? O homem que agrada ao Senhor, diz a palavra, em Eclesiastes 2:26. Repito, se Salmo 37 fala, agrada-te do Senhor teu Deus, ele atenderá aos desejos do seu coração, Eclesiastes 2:26 diz assim, presta bem atenção, o homem que agrada ao Senhor, né? O homem que agrada a Deus, o homem que agrada ao Senhor, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade.
Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregar para aquele que agrada. Está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Vou repetir o versículo, que é importante. O homem que agrada a Deus, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, ou há uma versão que diz, quanto àquele que não agrada, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregar nas mãos daquele que agrada. Está entendendo que desde sexta-feira eu estou falando de consciência, irmãos? Conscientização. Acho que eu saí de São Paulo, que eu deixei minha esposa lá para vir passar tempo aqui. Eu tenho uma missão a cumprir, irmãos. Tenho um chamado. Eu vou prestar conta para o meu Deus. Não vim brincar de palestrante, não. Vou colocar mais uma cidade na minha agenda. Não preciso disso, não, irmãos. Aí a pergunta fica, né? De que lado estamos? Dos que agradam ou dos que não agradam? Eu me pergunto todo dia. Todo dia eu me faço a pergunta, Deus, eu estou te agradando? Eu sei os momentos que eu também não agrado a Deus. Eu sou falho, pecador. E, irmão, se você passar tempo comigo, você vai descobrir uma coisa. Eu não tenho problema nenhum com as minhas mazelas. Eu falo todas. Nenhum. Eu quero ser curado. Eu quero ir para o céu. Talvez uns vão entender, outros vão me chamar de fraco, outros vão me chamar de pecador. Paulo escreveu, falei, sobre o pecado, eis um aqui que vos fala o maior de todos os pecadores. Se Paulo escreveu isso, então só estou copiando. Ele mandou ser imitador dele? Ele disse, mandou não. Quem manda é Deus. Assim como ele estava sendo de Cristo. Quando que eu agrado a Deus, então? Quando eu reconheço minhas falhas, confesso, abandono coisas tóxicas. Estou indo para o fim. Por que nós devemos pedir para Deus para que Ele venha sondar o nosso coração? Para que a gente tenha um coração saudável, para que a gente tenha um coração centrado em Deus, submisso, obediente, manso e humilde. A gente tenha um coração sensível, encorajador, misericordioso, amoroso. Porque se o coração for firme nas decisões, que possamos buscar esse coração firme nas decisões. Que seja sensato nos relacionamentos, que saiba discernir muito bem no meio dos momentos difíceis o que fazer. Então, nosso coração deve ser um coração inclinado para os ensinos de Jesus, porque ele falou, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E eu acho que você também quer ter um coração sincero, coração que seja despido de quaisquer resquícios de hipocrisia e de segundas intenções, porque nós temos essa tendência de sermos hipócritas. Nós temos. E há tantos homens bíblicos que foram insensíveis, que receberam tanto de Deus, que, meu Deus do céu, chamou eles com tanto amor e, na verdade, acabaram sendo ingratos. Olha, irmãos, a ingratidão é uma vitamina que alimenta a amnésia dos ingratos. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, viu? A gratidão também parte do coração, e a nossa gratidão não pode sofrer de memória curta. A gente não pode se esquecer daqueles que nos estenderam as mãos, que nos amaram, nos abençoaram, nos tiraram da lama quando a gente estava na pior. A gente não pode esquecer. Talvez não se conviva pela demanda do dia, do tempo, trabalhos, mas de tempos em tempos. Sabe, The Chosen, vou te falar uma coisa. Um dia Jesus estava indo com os discípulos para um lugar, está lá no The Chosen, e o Tiagão falou assim, mestre, por que ela está indo na casa do fulano? Jesus, ora, Tiagão, ele é nosso amigo. Mas a gente está com tanta coisa para fazer. Tiagão, na ficção lá, né? Tiagão, se nós não tivermos tempo para os amigos, nós não teremos amigos. Coração. Que essa manhã Deus toque no nosso coração. Que essa manhã eu venha reconhecer
o quão necessário eu sou da habitação de Cristo nesse coração. Você também? Você também pensa assim? Eu sou necessitado de Deus, sou necessitado do toque dele na minha vida. Feche teus olhos. Perdão. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, quem pode fazer essa oração? Para dentro de mim, nada encontrará de bom, de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Fala, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu. Diga, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. E ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Você pode colocar a mão no teu coração.
e diga assim: e sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado na maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Mais uma vez, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Pela última vez, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado na maneira que te agrada em qualquer hora. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Que Ele nos use essa manhã, que entendamos essa razão de ter um coração, como diz o texto, sobre tudo que se deve guardar. Guarde o coração, que possamos aprender a guardar o nosso coração das mazelas, a expurgar o que não é bom, o que é tóxico, a servir, a entender que o Senhor tem zelo pelo nosso coração, o Senhor nos ama. Possamos, ó Pai, em todo o tempo estar sondando, averiguando o nosso coração, para que, Senhor amado, possamos estar limpos diante da Tua presença, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Teu amor dura para sempre sobre nós. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Como que está o teu coração aí, tá bom? Amém. É um exercício diário, viu? Notou qualquer coisa? Opa, não aceito isso não. Começa a fazer aquela faxinona. Começa a colocar tapete para fora, né? Vai tirando tapete, varrendo, tira os detritos que o tempo foi escondendo, que o natural ocultou, e vai limpando, vai tirando, vai formatando o teu coração, fazendo um coração parecido com o de Jesus. Esse é o meu desejo. Mas você pode até falar, pastor, e com isso eu termino. Ah, mas espera aí, como é que é? Irmão, fica em paz. Paulo fala assim, que nós vamos caminhando até que chegamos à estatura de varão perfeito. Sabe o que significa isso?
Somos adoradores em formação, a gente vai cair, vai levantar, vai errar, vai acertar. Mas vai chegar uma hora, quando Jesus voltar, que a gente vai ser levado à posição de varão perfeito. Fique em paz. Quando você está aqui, situações vão acontecer. Você não pode deixar de se relacionar com Deus, de buscar a ajuda de irmãos idôneos, dos seus pastores, e tratar. Tratar. Eu fiz estou agora com uma lista lá de exames para fazer do meu coração, check-up. Já estou até meio com medo, que eu andei comendo uns carboidratos demais aí, eu estou achando que o colesterol já está lá em cima. Mas se tiver alto, tem que cuidar, né, irmão? Tem que ir lá fazer uns decopanébias misturado com educação física, né? Fazer uns jejum, né? E aí Deus vai abençoando e a gente vai servindo. Obrigado, irmãos. Eu não quero tomar seu tempo. Eu entendi que essa era uma palavra de reflexão. Entregue foi. Tá aí, pastor. Glória a Deus, queridos, que são dias incríveis, né? Dias que o Senhor tem feito muito por nós. Amém? Queridos, quero perguntar para quem vai ficar para o almoço aqui. Levanta a mão aí. Quem? Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós precisamos agora só ter um pouquinho de paciência, porque aconteceu algo antes ali. O nosso irmão Derli ali foi sair. Ele tá em casa. Foi sair ali, o motoqueiro veio e bateu nele ali, atropelou ele. Mas, graças a Deus, assim, não deu nada de grave, né? Mas o motoqueiro também não parou, né? Então, isso é um alerta para nós também, né? A gente até tem os cones ali, a gente sempre tem que ponhar os cones lá na hora do culto, para o pessoal ver que tem, né, um movimento aqui na igreja. Hoje foi ele, e assim, graças a Deus, não aconteceu nada de grave, né? Foi só mais umas lesões, mas ele mandou mensagem: eu estou preparando o almoço, pastor, só tenha um pouquinho de calma e tal. Tá, queridos, mas o que eu quero dizer com isso? É que eu falei para ele, assim, não, ó, cuida de você aí e tal, sabe? Mas o coração de servir, de querer fazer as coisas. E o que eu preciso? Eu preciso só que a gente agora, vamos se unir aqui, nós que estamos aqui, vamos dar uma organizada aqui. E para depois, a hora que vir o almoço, vamos ver com ele lá como é que tá essa questão, tudo. E vamos se ajudando, né? Ah, tá. Então, beleza. Tá? Mas é isso, queridos, tá? Então, vamos. Eu só preciso da ajuda de vocês agora, tá? O pastor Josué vai pro hotel, né? E aí depois ele volta para almoçar com a gente, tá? E, e aí à tarde a gente vai ter mais à noite, mais um tempo precioso do Senhor. E convide alguém para estar, sabe? Manda mensagem aí pro teu amigo, pro teu familiar, traga alguém hoje à noite, sabe? Hoje à noite vai ser um momento tão precioso, tão especial, né? Vamos evangelizar com aquilo que nós temos na mão, né? Talvez tu tenha um celular aí, você pode evangelizar. Manda o convite, se vai vir ou não, a tua parte você fez. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo precioso, essa manhã abençoada que tivemos. Senhor, como é bom, Pai, poder amanhecer e já o dia, Pai, ouvindo a Tua palavra, ouvindo, Senhor, uma palavra aos nossos coração, Pai. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos ter poder de execução dessa palavra que recebemos nessa manhã, Pai. Nos ajuda, Senhor, em o nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, te pedimos, Pai, o Teu cuidado, a Tua proteção, Pai, no restante do dia, Pai, pedimos a bênção sobre o nosso culto nessa noite, os irmãos que vão vir, Pai, aqueles que vão vir de outros lugares, Pai, da nossa cidade, de fora, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Nós te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, vamos lá, né? Vamos se ajudar agora. Enquanto nós se ajudamos, nós vamos